A Rússia acaba de acenar com um ultimato que poderia transformar o cenário geopolítico em um verdadeiro jogo de xadrez. Imagine só, qualquer movimento da Ucrânia com armamentos de longo alcance em solo russo será visto como um ataque direto da OTAN. E quem não gosta de um bom drama internacional? Enquanto isso, líderes ocidentais como Macron e Starmer estão jogando suas cartas, desafiando Putin como se estivessem em um torneio de póquer. A pergunta que fica é: quem realmente tem a mão vencedora? Moscou está revisando uma gama de estratégias para desestabilizar a confiança dos aliados da OTAN, visando uma resposta que abale a coesão do bloco e sua segurança estratégica. Enquanto isso, o Ocidente parece subestimar os riscos ao intensificar sua participação no conflito, agindo como se as consequências fossem mínimas. O suporte oferecido pela OTAN à Ucrânia tem se expandido visivelmente, não apenas por meio de assistência logística e programas de treinamento para as forças locais, mas também com o fornecimento de informações cruciais de inteligência. Esse nível de comprometimento levou Moscou a advertir que qualquer ataque a seu território usando armamentos de longo alcance fornecidos pelo Ocidente será interpretado como um ponto sem retorno. A retórica russa tornou-se mais incisiva, destacando as possíveis repercussões de uma escalada maior. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou enfaticamente que, caso a OTAN adote uma postura mais agressiva, a Rússia responderá de forma correspondente para salvaguardar sua soberania e segurança nacional. Lavrov frisou que os países ocidentais serão vistos como intervenientes diretos no conflito, caso apoiem abertamente ações militares contra o território russo. Essa abordagem vai além de um aviso. É um posicionamento claro sobre o direito da Rússia de proteger sua integridade contra ameaças percebidas como fundamentais. A expansão da OTAN desde o colapso da União Soviética continua sendo uma questão delicada para a Rússia. A entrada de países do antigo bloco soviético na aliança é vista como uma séria ameaça à sua posição geopolítica e à sua segurança. O conflito na Ucrânia intensificou essa percepção. A aspiração de Kiev de se juntar à OTAN foi um dos gatilhos que levaram à crise de fevereiro de 2022. Com o crescente apoio militar ocidental, incluindo o fornecimento de armas de longo alcance, Moscou enxerga essas ações não apenas como uma disputa regional, mas como um confronto direto com a aliança ocidental. Para a Rússia, o conflito em solo ucraniano transcende uma simples disputa territorial. Trata-se de uma questão vital de defesa nacional e preservação da soberania. As ameaças provenientes do Ocidente, manifestadas por meio de armamentos, destacamentos militares e apoio estratégico contínuo, são percebidas em Moscou como parte de uma estratégia abrangente para enfraquecer a influência russa na Europa e Ásia. A narrativa russa aponta para uma tentativa coordenada do Ocidente de desafiar e minar a estabilidade do país, criando uma atmosfera de confronto que vai além dos limites do campo de batalha. Nos últimos meses, a Rússia tem demonstrado que suas respostas não se limitam a declarações ou ameaças vazias, mas são acompanhadas de preparativos militares significativos. O presidente Vladimir Putin indicou que o Ministério da Defesa russo está examinando uma série de opções que transcendem as medidas defensivas tradicionais. Isso inclui o desenvolvimento de estratégias que podem resultar em retaliações contundentes, caso ataques em território russo persistam. Esse foco em planos mais abrangentes reflete a seriedade com que o Kremlin encara a situação atual e a disposição do país em proteger seus interesses estratégicos a qualquer custo. Além disso, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que agora ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, sublinhou com firmeza que a Rússia não hesitará em empregar qualquer meio necessário para garantir sua segurança, inclusive o uso de armas nucleares, caso a existência do Estado seja ameaçada. Essa declaração, que ecoa o princípio universal de autodefesa consagrado pelo direito internacional, reafirma a posição russa de que medidas extremas estão sempre à mesa quando se trata da defesa do território e da integridade nacional.
A retórica de Medvedev não é isolada, mas parte de um consenso mais amplo entre a elite governante russa, que vê a atual conjuntura geopolítica como uma ameaça direta à sobrevivência do Estado russo. Este posicionamento ressoa com uma série de decisões estratégicas tomadas pelo Kremlin para mostrar que Moscou está preparada para escalar o conflito, caso considere necessário. Para muitos analistas, isso inclui a mobilização de recursos militares avançados e a intensificação de exercícios que simulam cenários de guerra total. A ênfase em proteger as fronteiras vai além da simples defesa territorial. É um reflexo da percepção de Moscou de que o país está cercado por uma série de riscos que podem comprometer sua influência regional e global. Em resposta a essas percepções, a Rússia tem aumentado sua vigilância e colaborado com aliados estratégicos em áreas como inteligência, cibersegurança e operações conjuntas, fortalecendo suas capacidades de dissuasão e sua rede de alianças fora do espectro tradicional de influência ocidental. Portanto, a mensagem de Moscou é clara: a Rússia está disposta a adotar qualquer medida necessária para evitar que sua posição seja enfraquecida, reforçando que a resposta a ameaças à sua soberania será rápida e definitiva. As declarações de líderes como Putin e Medvedev reiteram que, se os limites forem cruzados, as consequências serão severas e de grande impacto, enviando um sinal inconfundível de que a Rússia não recuará diante de pressões externas. As motivações dos países ocidentais em relação ao conflito com a Rússia não seguem uma linha homogênea. Pelo contrário, são marcadas por divergências internas e pressões políticas significativas. Em cada capital europeia, os líderes enfrentam um delicado equilíbrio entre as necessidades domésticas e as demandas geopolíticas. Na França, o presidente Emmanuel Macron lida com uma série de desafios políticos que incluem tanto pressões internas de grupos que defendem maior contenção quanto de setores que exigem uma postura mais firme frente à Rússia. Esse ambiente de tensão obriga Macron a considerar cuidadosamente cada movimento, usando a intensificação do conflito como uma ferramenta para reforçar a influência da França na arena global, mesmo que isso signifique riscos para a estabilidade europeia. No Reino Unido, a situação não é menos complexa. Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, encontra-se em um cenário polarizado onde as opiniões sobre o suporte à Ucrânia dividem tanto o parlamento quanto a população. Enquanto parte do público e de seus colegas apoiam um engajamento mais direto para reforçar os valores ocidentais, outra facção teme que a escalada traga mais insegurança e desgaste econômico ao país. A busca por manter uma posição que agrade tanto os apoiadores quanto os críticos coloca Starmer em uma constante batalha para justificar o papel britânico no conflito, especialmente em um momento em que o país enfrenta desafios internos, como o aumento dos custos de vida e a recuperação pós-Brexit. A Alemanha também se encontra em uma encruzilhada política. Friedrich Merz, em suas declarações e propostas de uma abordagem mais rígida contra a Rússia, reflete as tensões internas da coalizão governamental em Berlim. Por um lado, há aqueles que argumentam que uma resposta mais assertiva fortaleceria a posição da Alemanha como um pilar de liderança na Europa. Por outro, uma grande parcela da sociedade e até membros do governo continuam cautelosos, temendo que um envolvimento mais profundo leve a um conflito prolongado e impactos econômicos severos. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado por sua presença.